Bom dia, povo de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Pastor Juan Carlos Oliver, querendo deixar uma palavra para a tua meditação nesta manhã. Fica lá em Jeremias, capítulo 18, versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou a fazer dele outro vaso, conforme que pareceu bem a seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Porventura não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Nós vemos aqui, nessa passagem, nesse começo, o profeta em crise. Crise interna, existencial. Um profeta que foi levantado novo, entre 14, 15, 16 anos, mais ou menos assim pela história, teologia, mais ou menos assim pelo entendimento, mais ou menos com 15, 16 anos foi levantado como um profeta de Deus. Começou a ver as coisas erradas em Israel. Deus começou a mostrar a ele os sacrifícios que eram feitos com animais mancos, machucados, não animais que eram primícias. Deus começou a levantar aquele homem, aquele jovem, e começou a ver como Israel estava sendo direcionada por sacerdotes errôneos, casando com pessoas que não eram da linhagem de Israel e fazendo sacrifícios a outros deuses. Então Deus levantou Jeremias. E Jeremias estava naquele começo ali, tudo que Deus pedia para ele falar, ele falava. Foi tido como um profeta chorão. Ele falava, Deus pedia para falar, ele falava. E era açoitado, era machucado, era encarcerado, mas ele não deixava de falar o que Deus direcionava ele para falar. Jeremias era um jovem que tinha os desejos, como um jovem, de namorar, de casar. Jeremias chegou a noivar e o Senhor não quis que ele noivasse, não aprovou o seu noivado. Foi um sofrimento muito grande na vida de Jeremias. Então Jeremias estava passando por situações, turbulências interiores de identidade, crises existenciais. Aquele jovem mancebo estava passando por isso. Na maioria das vezes é assim com você, é assim comigo, é assim conosco. Tantas lutas, tantas provas nós passamos em nossas vidas, no forjamento do nosso caráter, no existencial, na nossa forma de agir, na reconstrução do homem interior, para forjar o homem exterior, né? É através do interior. E nós vemos ali essa turbulência. Um jovem que não pôde ter a sua vida como os outros jovens. Já foi consagrado como profeta, chamado desde o ventre da sua mãe. Deus já tinha chamado, é assim como você. O propósito que Deus tem na sua vida e na minha vida é desde o ventre da nossa mãe. Não tem como correr do chamado, meu irmão. Não tem como correr do chamado, minha irmã. Depois que você colocou a mão no arado, não tem como você olhar para trás. Assim foi com o apóstolo Paulo também. Quando Jesus chamou ele, falou: Paulo, é duro recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, ele está
Se ele voltar para trás, é como se estivesse uma espada ali, uma estaca. Não tem como retroceder no seu chamado. Mas Deus, ele levanta o escolhido. Deus, ele levanta e prepara o escolhido. Por isso falou com Jeremias: levanta e desce, porque o profeta estava praticamente caído. Levanta e desce. Levanta e desce a casa do oleiro, e lá farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, quando você levanta e desce, Deus fala contigo. Quando você levanta e desce, Deus, ele cura, ele te liberta, ele restaura a sua vida. Quando você levanta e desce, você se posiciona e Deus abre a sua visão, alarga a sua tenda e muda a sua história. Quando você levanta e desce, Deus, ele fala contigo. Quando você levanta e desce, é sinal que Deus, ele tem misericórdia da sua vida e irá fazer o que lhe apraz, conforme a vontade dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós vemos que Jeremias estava vivendo ali como um profeta, mas tudo que Deus estava fazendo ali na vida de Jeremias era em prol do povo de Israel, de reformular o povo, de quebrar o povo como um vaso, mas na mão do oleiro. Ainda que seja quebrado, Deus iria refazer Israel. Deus iria refazer o cenário, Deus iria refazer essa junção de Jerusalém, de Israel. Deus iria fazer essa restauração. E assim é você. Nós vemos uma roda ali. Roda quer dizer o quê? O trabalhar de Deus, o tempo de Deus, não o seu tempo, mas o tempo do Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Às vezes você está passando por enfermidade na família, enfermidade no seu lar, problemas no seu trabalho, problemas no cotidiano. Há um tempo determinado. Deus está trabalhando aí nessa situação. Deus está moldando essa situação para que seja um vaso de excelência, para que você venha ter uma vida de excelência, porque na maioria das vezes o problema não está nas pessoas, está em você. O problema real é você. Existem crises internas em você que Deus quer curar, quer tirar de você, quer moldar você um vaso de excelência para que ele possa colocar esse vaso em destaque, para que o nome dele venha a ser glorificado. Aleluia! Então o Senhor estava fazendo isso com Israel e mostrando para Jeremias como ele iria fazer com Israel. Então nós devemos abrir o nosso entendimento assim. Profetas naquela época, eles eram referência proféticas do tempo que estavam vivendo. Sempre quando um rei se voltava para ídolos, para sacrifícios a deuses de Baal ou outros deuses estranhos, Deus sempre levantava um profeta, um homem segundo o coração ali de Deus ali, com uma palavra profética que determinava o destino do povo. Então o povo era levado cativo, o povo ficava como um cego guiando o cego, e Deus mostrava para o povo que sem ele não teria como viver. Deus trazia escassez, Deus trazia várias situações pela rebeldia do povo de Israel. Então é isso, você não pode ser rebelde ao seu chamado, você não pode ser rebelde à palavra de Deus, porque se você se rebelar contra o próprio Deus, você pode ter certeza de uma coisa: algo vai acontecer na sua vida, Deus vai permitir. Existe a permissiva de Deus. Deus é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então Deus, ele permite muitas coisas.
Toma cuidado no que você fala do seu próximo. Toma cuidado do que você fala da sua próxima. Toma cuidado. Você que fala que é homem de Deus e fica falando mal do seu próximo, que também é homem de Deus, toma cuidado. Você, mulher, que fica falando da sua próxima, que também é mulher de Deus, toma muito cuidado. Toma muito cuidado, porque às vezes você pode estar falando contra o próprio Deus. Toma cuidado, se posiciona. Se posiciona. Se posiciona. Jesus chamou a gente para se posicionar. Se posiciona. Desça de nível. Quando desce, Deus fala. Se você não desce o seu nível, da sua soberba, da sua altivez, Deus ele fica impossibilitado de falar contigo. Desça, desça. Deus é especialista de quebrar o vaso, hein? Ele molda o vaso conforme ele quer, da maneira que ele quer. Ah, eu sou desse jeito mesmo. Não, não existe ser desse jeito, não. Deus ele molda conforme ele quer. Aquele que era, o que é, o que há de vir, ele vai vir para voltar para buscar o povo dele. Entenda, desce que Deus fala, desce que Deus cura, desce que Deus liberta. E confie em Deus, entrega tudo nas mãos do Senhor. Essa enfermidade na sua família, essa enfermidade no seu lar, esse problema no seu casamento, entrega tudo nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos do Senhor Jesus. Entrega essa ansiedade, essa depressão, coloca nas mãos daquele que pode mudar a sua história, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Deus abençoe a todos. E nunca se esqueça, Jesus é o único caminho e o resto é beco sem saída. Não deixe de compartilhar essa mensagem com o teu próximo, é de muito valor, é em prol do reino. Deixe o seu like, compartilhe esta mensagem, faça parte do canal, é um canal cristocêntrico, Cristo no centro, não é eu não, eu sou falho pecador e comedor de arroz e feijão, assim como todos vocês, a cada dia me posicionando mais para que o Senhor venha, porque a Bíblia fala que a vereda do justo é como uma luz da aurora que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito, ou seja, é um processo na vida do cristão, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, meus irmãos, a graça e a paz.